Fala família do Kingdom Culture, como que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes com Jesus? Galera, seguinte, hoje estou eu aqui de volta mais uma vez, que saudade que eu tava de ministrar para vocês. Hoje vamos ministrar sobre sacrifício e o tema que eu escolhi vai ser o poder do sacrifício. Amém? Vamos começar orando agora aqui, que é o mais importante, pedindo que Deus venha direcionar a gente. Vamos lá. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Jesus, por ser tão bom conosco. Obrigado por todos os livramentos e por morrer por nós naquela cruz, meu Pai. Te peço que o Senhor venha nos encher de sabedoria, venha nos direcionar, Pai. Que essa mensagem, meu Pai, não venha se tornar só mais uma mensagem, mas que ela venha atingir corações e que possa impactar gerações, meu Pai. O que eu quero aqui, meu Pai, nessa noite não é simplesmente só falar algo vago, mas eu quero construir algo nos corações de cada um que assistir essa palavra, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Jesus, então nos direciona a cada momento, exatamente nessa palavra, meu Pai. Obrigado por tudo. Amém. E galera, vamos começar. Eu prometo tentar ser bem breve, assim, mas nosso tema vai ser o poder do sacrifício. E eu tava estudando um pouco sobre isso e, cara, eu sempre gosto de trazer um termo mais, às vezes, assim, buscar o que significa essa palavra no dicionário ou algo do tipo. E no dicionário, o sacrifício significa renúncia voluntária ou forçada a algo que se possui. E um exemplo está aqui bem claro: sem sacrifício, nada obterá. Todo mundo sempre fala muitas vezes esse exemplo em algumas frases: precisa ter sacrifício para ter vitória. E cara, esse é o significado no dicionário, entendeu? E para começar a nossa palavra, vamos começar aqui em 1 Reis 10:23, que diz: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Você sabe quem foi Salomão? Quem foi Salomão? E nada mais interessante do que a gente começar com isso. A gente poderia trazer vários exemplos aqui, mas acredito que Salomão foi o que Deus tocou no meu coração. E vamos entender um pouco mais quem foi Salomão. Salomão foi um carinha que teve um reinado marcado por sabedoria e riquezas. Se você perguntar a qualquer um, quem foi Salomão? A galera vai falar: o homem mais sábio que existiu na Terra. O homem mais sábio que existiu na Terra. E tem muitos ainda que é mais ousado, né? Falar, o cara que teve milhares e milhares de mulheres. Para você ter noção de como Salomão era tão brabo, ele construiu o templo do Senhor e um palácio. E, cara, vai dizer mais que o trono onde ele se sentava era todo de marfim revestido de ouro. Ali havia 7 degraus para chegar até o trono e nas laterais tinham leões de ouro. Mano, Salomão era sinistro. E tudo com o maior cuidado, sabe? 7 degraus, número da perfeição. Cara, leões de ouro das laterais. Eu imagino a perfeição que era aquilo tudo. As pessoas entravam, deviam ficar maravilhados com tudo isso. E Salomão recebia 10 toneladas de ouro por ano. E todos os reinos em volta pagavam impostos e tributos para ele. E a prata era como pedra que se achava na rua. Imagina, você tá andando na rua, tu acha um pedaço de prata e fala: opa, aqui é uma prata. Pô, guarda no bolso. Caraca, a pedra que tu encontra ali, uma britinha para atacar num cachorro muitas das vezes. Imagina se aquilo fosse prata. E naquela época isso era uma realidade para eles, de tão próspero que era o reino de Salomão. E Salomão, o que mais ele fazia? Salomão ele era perito em plantas, animais, vinho e ainda era compositor. Cara, Salomão era prendado. Tanto que ele era tanto compositor que ele compôs mais de 1000 canções e fez 3000 provérbios. Escreveu 3000 provérbios. Além de ele escrever provérbios, ele escreveu cantares e eclesiastes.
e em 40 anos do reinado não houve nenhuma guerra. Imagine, 40 anos Salomão reinando e nenhuma guerra contra ele ou qualquer lugar. Imagina, velho, que loucura. E seus empregados, cara, se vestiam melhor que os príncipes das outras nações. Brother, aqui não existia aquele momento que era mais rico, que era mais pobre. Os mais pobres ali, eram os mais ricos das outras cidades, se bobear. Mano, era muita doideira. Tudo que eu li aqui eu fiquei, meu Deus, não é possível que a galera era assim. E era. E cara, dentro dessa prosperidade toda, Salomão tinha um segredo para ele ser tão próspero assim. E o segredo de Salomão é: ele conhecia o princípio do poder do sacrifício. Guarda isso no seu coração. Ele conhecia o princípio do poder do sacrifício. Quando falamos sobre sacrifício, a primeira coisa que vem na sua mente, pensa rápido, a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa em sacrifício. Eu acredito que a maioria das pessoas, assim como eu, a primeira palavra que veio na mente foi sofrimento ou perder algo. Algo de valor para você, eu acredito. Mas o sacrifício destrói todo o sofrimento. O sacrifício, no caso, vem na contramão do sofrimento. O sacrifício é abrir mão de algo que tem valor para conquistar algo maior ainda. Olha essa frase. O sacrifício é abrir mão de algo que tem valor para conseguir algo maior ainda. E a gente vai decorrer toda a mensagem através dessa palavra. Sofrimento, cara. Por que o sofrimento ele é diferente do sacrifício? Porque o sofrimento, cara, é uma mulher viver a vida toda estéril sem poder dar à luz. Mas o sacrifício, ou seja, as dores e os incômodos que ela sentiu de poder dar à luz, anulou todo aquele sofrimento que ela estava sentindo, sabe? Por isso que o sofrimento é diferente do sacrifício. O sacrifício vai na contramão do sofrimento, porque quando chega o sacrifício, o sofrimento acaba. Entende? O sacrifício gera favor, ou seja, ele traz o favor de Deus até nós. Salomão fez o sacrifício de 1000 holocaustos e Deus perguntou a ele o que ele queria. O sacrifício nos autoriza a estar no altar. Não há nenhum pastor bem-sucedido que não tenha conhecido o poder do sacrifício, ou seja, que ele não conheça o poder do sacrifício. Todos os pastores, tipo assim, falando pastor de ovelhas ou pastores da nossa vida que cuida da gente, eles entendem sobre o sacrifício e sabem que isso é essencial para a nossa vida como cristãos. E em Mateus 27, 50 até o 51, a gente entende que o sacrifício de Cristo anulou o sofrimento da lei e trouxe a graça. O sacrifício faz a graça se manifestar em nós e na nossa vida. Em Efésios 5:1 vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. É muito profundo isso, gente. É muito profundo tudo que Deus fez por nós. E cara, se Deus, sendo Deus, ele exerceu o princípio do sacrifício, nós temos que fazer o mesmo. Ou seja, devemos imitar Cristo. E para imitar a Ele, precisamos conhecer Ele. Pois tudo funciona como um espelho. Pensa assim, tudo funciona como um espelho na nossa vida. Quanto mais a gente conhece de Cristo, mais a gente se torna como Cristo. Entende? Então, se você começa a conhecer mais dele, você vai se tornar mais como ele. E quando você se torna mais como ele, acho que está certo em português, se não tiver, me perdoe, mas se tiver conhecer mais como ele,
você vai entender mais sobre o sacrifício. E em 2 Coríntios 3,18 vai dizer assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Cara, é que nem eu falei, quanto mais a gente conhece, mais a gente é transformado. E essa palavra glória, no seu original, no grego, uma das traduções significa doxa, que significa opinião. Então, quando a gente observa, troca a palavra glória por opinião, começa a fazer mais sentido. Olha, agora, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a opinião do Senhor. Somos transformados de opinião em opinião, na mesma imagem e semelhança. Não a opinião do que um amigo diz sobre nós, ou do que alguém que a gente encontrou diz, mas a opinião dos céus, a opinião de Deus. Isso é o que vai importar na nossa vida. E para a gente entender mais sobre o princípio do sacrifício, a gente precisa ir mais fundo. A gente precisa entender mais sobre Mateus. E para começar, vamos ler Mateus 11, 28. Aqui Jesus vai nos ensinar algo muito precioso na nossa vida, que eu levo hoje pela minha eternidade, cara. Eu não quero nunca mais tirar isso do meu coração. E eu quero plantar essa semente no coração de vocês. Vai dizer assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra é simples, todo mundo conhece. Mas eu quero trazer isso para vocês agora, esse entendimento. Quando Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos livrarei. Todos nós temos a consciência de que o vinde a mim é para todos. Ele já começa a falar, vinde a mim todos. Então, o vinde a mim é para todos. O vinde a mim é de graça, não tem preço, a gente só ir. E, ou seja, o vinde a mim não custa nada. Todo mundo está bem claro essa parte. Mas se a gente for observar mais pra frente, em Lucas, Jesus vai falar sobre o vinde após mim. E é isso que eu quero ler para vocês. Lucas 9, 23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus falou isso. E seguinte, pessoal, nessa parte eu errei. Na verdade, não era o vinde após mim, é o vinde até mim. É diferente do vinde após mim, porque o vinde até mim é de graça, não custa nada, mas o vinde após mim custa tudo. Então, gente, perdão por essa falha aí, mas eu tô corrigindo aqui, beleza? Tamo junto. E, meus irmãos, o vinde após mim é totalmente diferente do vinde após mim. O vinde após mim é de graça, não custa nada, mas o vinde após mim, ele custa tudo. Só que não custa tudo no sentido de doer, porque até Paulo falava em Filipenses 1:29, é um privilégio sofrer por Cristo. E quando a gente entende o verdadeiro valor, quando a gente entende o valor que existe naquele tesouro escondido, tudo perde o seu valor, sabe? E a gente começa a ver que o vender tudo por amor a Cristo ou morrer por amor a Cristo é um privilégio. Tudo isso acaba sendo um privilégio para nós. Perder nossa família, perder a nossa vida por amor a Cristo é um privilégio para nós. E Salomão entendeu tão bem isso que ele fez 3 grandes sacrifícios. E é isso que eu vou falar aqui também. O primeiro sacrifício que Salomão fez se encontra em 1 Reis 3:4, que foi de 1000 holocaustos. Salomão estava assumindo um reino quebrado e falido. E ainda seu irmão queria dar um golpe de estado. E cara, Salomão no meio disso tudo ele se encontrava meio perdido. Ele não sabia o que fazer. Mas tinha uma luz no fundo do túnel. Que era qual? Ele lembrou de um princípio que seu pai o ensinou, que era o princípio do sacrifício.
Davi sabia que o sacrifício anulava o sofrimento. O sacrifício nos dá poder e faz Deus se manifestar. A mensagem da cruz é loucura para muitos, mas para nós é poder de Deus. E qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é: Jesus morreu e ressuscitou e vive para todos sempre. Essa é a mensagem da cruz. O sacrifício é loucura para o povo de fora, mas é poder para o povo de Deus. E no primeiro sacrifício de Salomão, ele pediu ao Senhor sabedoria. E sabe o que Deus deu para ele? Deus deu riquezas e sabedoria. Sabe? Deus sempre dá mais do que a gente espera. Mas para isso precisamos nos sacrificar. Precisamos entregar algo que achamos que é valioso. E o segundo sacrifício de Salomão se encontra em 2 Crônicas 7:5, onde ele teve que matar 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Cara, isso é muita coisa, mano. Isso é muita coisa. Imagina você ter que sacrificar isso daqui tudo. E cara, o sacrifício é abrir mão do que tem valor para conquistar algo maior. Lembra que eu falei lá no começo? E eu tô falando agora de novo. O sacrifício é abrir mão do que tem valor para conquistar algo maior. A Shekinah de Deus entrou no templo a partir desse sacrifício que Salomão fez. E Deus se manifestou com poder e disse que ouviria toda a oração que fosse feita naquele lugar. Sabe? Que nem eu falei, tudo que a gente entrega para Deus esperando algo, Ele dá a mais pra gente. Sabe? Então a gente não precisa ficar preocupado. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Ele sabe tudo que é bom pra gente. Então Ele vai fazer sempre o melhor pra gente. E o terceiro sacrifício de Salomão se encontra em 1 Reis 11. Aqui aprendemos que toda vez que colocamos o sacrifício no altar, Deus se manifesta. Lembra-se disso. Toda vez que a gente colocar o sacrifício no altar, Deus vai se manifestar. Mas não confunda oferta e dízimo com sacrifício. Sacrifício é algo que tem valor. Toda vez que você faz um sacrifício, Deus se manifesta. E em 1 Reis 11:7, Salomão fez uma parada muito errada. Ele começou a fazer sacrifícios para Astarote, é um nome difícil. Astarote, que era a deusa da sensualidade, e para os outros deuses que destruíam as famílias. E no verso 9, Deus apareceu para Salomão, ele se manifestou. Mas agora, nesse momento que Deus se manifestou para ele, não foi para abençoar, e sim para julgar ele. E toda vez que você faz um sacrifício, Deus aparece para abençoar ou julgar. A Bíblia fala sobre os deuses desse século que dominam a mente humana. E se você parar para perceber, hoje você não sacrifica para Astarote, mas assiste conteúdo de pornografia. Muitas pessoas estão sacrificando a Astarote. Como? Assistindo conteúdos que corrompem a mente. Aqueles conteúdos que faz a gente ter uma visão errada de outras coisas, sabe? Pegando exemplo bem claro aqui da pornografia, ele corrompe nossa mente de tal modo que a gente não vê mais as mulheres como devem ser enxergadas ou como os homens devem ser enxergados. Nossa mente começa a girar tudo em torno dessas coisas que são maléficas pra gente. E passando mais pra frente, cara, a gente não sacrifica para deuses que sacrificam crianças. A gente não faz sacrifício para eles. Mas muitas das vezes não temos tempo nem para nossos filhos que estão em casa. A gente costuma trocar o tempo que devemos ter com o nosso filho nas redes sociais. Sabe, eu já vi muito isso em muitos casos. E é algo que a gente faz sem perceber às vezes. A gente troca um tempo que é de qualidade com nossa família, com nossos filhos, para ficar nas redes sociais, perdendo tempo. Invista tempo em sua família, invista tempo em Deus, esquece um pouco as redes sociais.
E eu faço a pergunta para vocês: a quem vocês têm oferecido sacrifício? Ao Deus vivo de Israel ou aos outros deuses? Pensa um pouco sobre isso. Deixa isso entrar na sua mente e reflita. O sacrifício é abrir mão de algo que tem valor para conquistar algo maior ainda. Sacrifício é jejum, oração, é pagar um preço para se chegar mais perto de Deus. E hoje, será que estamos preparados para pagar esse preço? Será que estamos preparados para querer largar tudo que temos e se jogar em Deus? Em Êxodo 12:3 vai dizer que Deus mandou toda a nação de Israel pegar um cordeiro e sacrificar. E através disso, cara, eu comecei a entender que um sacrifício em uma noite vale mais que 30 anos de clamor. Uma ação que eles fizeram naquele momento valeu mais do que 30 anos de clamor. Sabe? Então começa a entender mais sobre o poder do sacrifício. E cara, para finalizar, eu quero finalizar com essa pergunta para vocês. O que você está esperando para sacrificar os seus prazeres, as suas vontades, o seu ego e os seus vícios por amor a Cristo? E o último versículo vai dizer, Filipenses 1:21, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe? Você pode interpretar isso de vários modos, não somente de morrer fisicamente, mas morrer na parte espiritual, cara, morrer para os prazeres que corrompem a nossa mente, os prazeres que, cara, acabam com o nosso espírito, entende? Então, morra cada dia mais pro seu ego, morra cada dia mais pro seu sacrifício, morra cada dia mais pros seus prazeres, morra cada dia mais pros seus vícios, morra cada dia mais, cara, sei lá, pra sua rede social. Hoje, a partir de hoje, a partir dessa palavra, escolha algo que você queira morrer. Escolha algo que você queira sacrificar no altar. Escolha algo que você não quer, não aguenta mais e você quer morrer para isso. Amém? Essa é a palavra dessa semana. Espero que, cara, você seja muito abençoado através dessa palavra. E, cara, que cada dia Deus possa plantar no seu coração o desejo do sacrifício. Que essa venha a ser uma palavra que venha estar na sua língua, sacrifício. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo que tivemos aqui. Obrigado, meu Pai, por ser tão bom por nós, conosco. Muito obrigado, Pai, por morrer naquela cruz pela gente. Obrigado, meu Pai, por estar conosco todos os dias. Eu te peço, meu Pai, que essa palavra venha entrar nos nossos corações agora, meu Pai, em nome de Jesus, e que isso venha percorrer de gerações em gerações, meu Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, galera. E seguinte, morra para suas vontades. Escolha morrer todos os dias. Valeu!